Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo que a gente pode estar aqui na Tua casa, na Tua presença. Obrigado pelo privilégio, Pai, que temos de ouvir a Tua palavra. Precisamos tanto dela, Senhor. A Tua palavra acalma aqueles que estão aflitos. A Tua palavra impulsiona, motiva aqueles que estão inertes. A Tua palavra renova, a Tua palavra discerne, fortalece. Como que nós precisamos da Tua palavra, Senhor? Como que nós precisamos ser alcançados por ela, impactados pelo poder que há nela. Por isso, Deus, no nome de Jesus, nessa noite, mais uma vez, pedimos, visita-nos, Deus, visita-nos pelo Teu Espírito, Senhor. Fala conosco, Senhor. Viemos aqui para Te ouvir, viemos aqui para nos encontrar contigo, viemos aqui, Deus, para sentir a Tua presença, mas muito mais do que sentir a Tua presença, viemos aqui para Te conhecer um pouco mais, para que em Te conhecendo um pouco mais, possamos também Te amar mais, Senhor, porque sabemos, Pai, que é impossível amarmos quem não conhecemos. Então, que nessa noite haja a Tua revelação no nosso coração, que haja a Tua presença em nós, que haja o poder do Teu Espírito em nós, Senhor, que o Teu Espírito aplique cada versículo, cada palavra no nosso coração de uma forma poderosa. Em nome de Jesus, que não sejamos os mesmos após a ministração dessa palavra, que possamos voltar para casa, Pai, mais uma vez comprometidos contigo, mais uma vez renovados, Te amando mais, crendo mais no Senhor e esperando do Senhor aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor nessa noite. Hoje, meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre um maravilhoso paradigma para as nossas orações. É o tema da nossa mensagem, um maravilhoso paradigma, um maravilhoso modelo, uma maravilhosa referência para as nossas orações. É interessante porque quando a gente fala de conversão, para nós cristãos, essa conversão, ela não pode acontecer desassociada de uma total submissão à vontade soberana do nosso Deus. Não tem como a gente falar de conversão sem falar de discipulado. É bem verdade que existe um segmento da igreja evangélica que sustenta a possibilidade de cristãos de segunda categoria. É verdade. Cristãos que de alguma forma vão ser salvos pela graça de Deus, que vão ser alcançados pela salvação de Deus em Cristo Jesus, mas necessariamente não se renderão ao senhorio de Jesus na sua vida. É mais ou menos assim. É um segmento que acredita que pessoas vão ser salvas e vão para o céu, mas que necessariamente não vai acontecer um nível de transformação na vida dessas pessoas. Elas têm a salvação garantida, elas vão para o céu, elas têm uma herança eterna garantida para elas por conta de Jesus ser o salvador da vida delas, porém, essas pessoas necessariamente não se renderão à soberania de Deus, ao senhorio de Jesus na sua vida. Para essas pessoas, a palavra ou a expressão do grego metanoia, que é mudança da mente, se resume exclusivamente a uma mudança, uma transformação na forma de pensar. Mas necessariamente não precisa redundar numa transformação de vida, de comportamento prático. Olha que coisa interessante. O que esse segmento do evangelho, das igrejas evangélicas pelo menos, sustenta. É possível ter um tipo de crente. Tudo bem que ele vai ser considerado de segunda categoria. Ele vai para o céu, ele é salvo, mas ele não experimentará uma transformação radical na sua vida. O problema é que quando nós nos encontramos com a palavra de Deus, nos encontramos com os evangelhos, nos encontramos
com aquilo que Paulo também nos escreve nas suas cartas, nós percebemos que a salvação do crente necessariamente se dá pelo senhorio de Jesus na sua vida. É impossível você falar de salvação sem transformação de vida. É impossível existir um discípulo de Jesus que se encontrou com a sua graça, que se encontrou com a beleza do Evangelho e que parou por aí, ou seja, não experimentou um nível de transformação na sua vida. E aí, queridos, o que acontece é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, como eu dizia aqui, quando nós nos encontramos com os evangelhos, com as palavras de Jesus, com a vida de Jesus, o que nós vemos é um convite, um chamado, muito mais do que um convite, um chamado, uma espécie de, como eu poderia dizer, de vocação de Deus na nossa vida, para que nós possamos experimentar as transformações que Deus quer fazer na nossa vida. É óbvio que existem processos na conversão. Eu conversava com algumas pessoas aqui ao longo da semana, que para alguns, esse processo é mais rápido. Outros demoram anos até que o caráter de Cristo seja transformado na vida, seja transformado na vida dela. Agora, o que não pode acontecer é o sujeito dizer que se encontrou com Cristo sem fazer dele um modelo para a sua vida. Sem olhar para Jesus e vê-lo como um paradigma, como um modelo, como uma referência, e muito mais do que isso, alguém que de verdade, efetivamente, exige que transformações aconteçam na nossa vida. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos algumas práticas, nós percebemos algumas condutas, percebemos um estilo de vida muito próprio de Jesus. Por exemplo, havia algumas coisas que Jesus fazia com muita intensidade. Jesus orava com muita intensidade. Frequentes são os textos, muitos são os textos que nós vemos Jesus orando. Depois de um dia intenso de trabalho, Jesus ia para um lugar deserto orar. E nós ainda damos desculpas que estamos cansados para orar. Nós vemos Jesus também muito afiado com as Escrituras Sagradas. Nós vemos Jesus, quando, por exemplo, por Satanás, rebatendo as tentações com a palavra de Deus. Nós percebemos Jesus comprometido com as Escrituras Sagradas, ministrando na sinagoga, ministrando para os seus discípulos. Simplesmente Jesus gastava tempo com oração, gastava tempo com leitura da palavra, e Jesus gastava tempo com koinonia, comunhão. Jesus estava sempre com os seus discípulos, estava sempre rodeado de pessoas que ele ministrava, e mesmo quando não estava ministrando, nós vemos Jesus, por exemplo, na casa de amigos queridos, que ele tinha muita intimidade, que foram Marta, Maria e Lázaro. Tem um episódio em que Jesus está na casa de Marta e Maria e Lázaro, e ali ele vai simplesmente para estar com os irmãos queridos. Então, quando olhamos para a vida de Jesus, nós vemos algumas práticas, nós vemos Jesus orando intensamente, vemos Jesus comprometido com a palavra e vemos Jesus comprometido com a koinonia, que é a comunhão. E aí, quando olhamos para a vida de Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso Senhor, e nós percebemos essas atitudes, essas condutas, irmãos, nós, como seus discípulos, nós não podemos viver um estilo de vida diferente daquele que Jesus vivia. Então, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, como salvos em Cristo Jesus pelo seu poder, pela obra maravilhosa que ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós, nós precisamos entender que somos discípulos de Jesus. E ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor. E aí, como Senhor e como mestre, nós precisamos olhar para ele. Precisamos fitar os olhos nele, ver o modelo, a referência que ele é para nós e buscarmos viver como ele viveu. Dentre as práticas que eu citei para vocês aqui nessa noite, eu quero ficar com apenas uma, que é a oração. E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7.
versos de 5 a 15. Na verdade, capítulo 6, perdão, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos de 5 a 15, porque eu quero ver com vocês algumas lições, algumas aplicações da oração que Jesus fez e nos ensinou, e eu quero ver algumas implicações dessa oração na nossa própria vida, à luz de Mateus capítulo 6, de 5 a 15. Temos na projeção, se você preferir, você pode acompanhar comigo aqui, tá bom? A versão que eu uso é a NVI, a nova versão internacional, eu gosto muito, me identifico, acho que tem uma linguagem fácil, tranquila, é a versão que eu uso. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Eles queriam ser vistos, queriam ser aplaudidos, o aplauso, né? A visibilidade já aconteceu. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Essa oração é uma oração muito conhecida, é a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, nos deixou como um modelo, nos deixou como um paradigma, e uma oração muito repleta, muito cheia de significado e de lições para a minha vida e para a sua vida. Porque quando nós nos encontramos com essa oração de Jesus, Jesus com certeza, além de estar orando ao Pai e ser a forma como ele orava constantemente ao Pai, é certo o fato de que aqui, como ele mesmo disse, ele está nos ensinando a orar. Agora, além do fato de ser uma espécie de ensino a respeito da oração, irmãos, é impressionante como que toda vez que nós chegamos diante desse texto, lições preciosas saltam aos meus olhos. Eu me lembro que recentemente eu preguei aqui sobre o Sermão da Montanha, falando sobre, fazendo uma sequência sobre as bem-aventuranças, eu acho, e também eu falei sobre oração. E eu preguei sobre esse texto aqui, e eu me lembro de ter falado tantas outras coisas diferentes das que eu vou falar nessa noite. Sabe por quê? Porque se trata de um texto riquíssimo. Agora é óbvio que nós só conseguimos extrair verdades eternas, espirituais das Escrituras Sagradas, quando nós nos debruçamos sobre o texto bíblico, não de forma displicente. E o que eu chamo de forma displicente? É aquela oração que muitas vezes a gente faz antes de dormir, já todo esparramado na cama, que você não sabe sequer o que você está lendo. Ou uma leitura onde você fica atrás de um versículo bíblico isolado para, quem sabe, embasar alguma coisa do seu coração. Não. Quando nós mergulhamos no texto bíblico e pedimos o auxílio ao Espírito Santo, eu não tenho dúvida, irmãos, que a própria palavra e o Espírito de Deus ministra ao nosso coração verdades eternas. E hoje eu me encontrei com algumas verdades ao longo da semana a respeito da oração que Jesus fez e nos ensinou, e eu queria compartilhar essas verdades com vocês, a fim de trazer algum crescimento para a sua vida e para a minha vida nessa noite. A primeira verdade e implicação dessa oração que eu encontro é que na oração, muito mais do que sermos ouvidos,
nós somos vistos por Deus. Eu vou explicar isso aqui. Olha que coisa interessante. Quando Jesus falou para os seus discípulos, ele falou assim, olha, não façam como os hipócritas. Agora, quando você for orar, você entra no teu quarto, sai da galera, busca um lugar de refúgio, um lugar tranquilo, feche a porta, porque o Deus que te vê em secreto, esse Deus, ele te recompensará. Percebeu que Jesus não disse que o Deus que te ouve em secreto te recompensará, mas o Deus que te vê em secreto, ele te recompensará? Queridos, quando eu olho para esse texto, vem nítida na minha mente a imagem de muitas das minhas orações. Orações que eu começo a falar desesperadamente para Deus, começo a ministrar na minha oração, começo a ensinar Deus com as minhas orações, dizer para Deus como que eu quero que Deus age na minha vida, e a impressão que eu tenho é que às vezes Deus espera a gente falar, e quando a gente cansa, é mais ou menos assim que talvez ele fale, bom, você falou tanto, né? Agora fica quietinho um pouquinho que eu quero falar com você. Fica quietinho um pouquinho, porque eu quero o seu silêncio. Porque o seu silêncio também é uma oração diante da minha presença. Queridos, o que acontece é que enquanto nós falamos, muitas vezes nós estamos murmurando, estamos ensinando a Deus, como eu já lhes disse, estamos fazendo tratados teológicos, mas nós não estamos desnudando a nossa alma. Muitas das nossas orações são um despejar de amargura diante de Deus. São um despejar de teologia diante de Deus. Porque é interessante, eu não sei se você tem o costume de fazer assim não um inventário, mas uma análise das suas orações. Tem oração minha que eu estou tentando ensinar a Deus, como é que Deus tem que tratar com as pessoas. Deus faz assim na vida do sujeito, age dessa forma, fala com ele assim, visita ele dessa forma. E eu percebo que muitas das minhas orações tem muito mais a ver com aquilo que eu entendo, né, com a teologia que eu já formulei na minha mente, aquilo que eu entendo como verdade, do que propriamente o desnudar da minha alma. Entenda uma coisa nessa noite, muitas vezes a gente vai falar, mas a nossa alma não está falando. Porque enquanto a gente fala, a gente não processa. Enquanto a gente fala, a gente não penetra na alma. Agora, muitas vezes, é no silêncio que a nossa alma é desnudada diante de Deus. É por isso que na Idade Média, muito antes da Idade Média, nos chamados pais da igreja, havia prática dos místicos do segundo século, do terceiro século, de irem para um lugar deserto para praticarem aquilo que eles chamavam de anacorese, a ascese. Se retirar da sociedade, se retirar do convívio social, ir para um lugar deserto para praticarem, por exemplo, a meditação, que é você silenciar diante de Deus, você se encontrar às vezes com um único versículo bíblico, e você simplesmente pegar aquele versículo, ler uma vez, duas vezes, três vezes, e aqui eu me refiro à Lectio Divina, que é uma leitura meditativa, espiritual da própria palavra de Deus, e você silenciar a sua alma, silenciar o seu coração. Sabe por quê? Para vencer a dispersão da sua alma. Olha, eu particularmente, eu sou muito disperso, não sei você. Eu às vezes estou orando, não foram poucas as vezes que eu comecei a falar, e daqui a pouco eu estava falando coisas que eu sequer sabia o que eu estava falando. Pensando num problema, e falando alto. Pensando numa pessoa, pensando no que eu tinha que fazer no dia seguinte. As nossas orações faladas, nessa confusão que a gente vive, acaba se tornando uma oração confusa, ou acabam se tornando orações confusas, por uma razão muito simples, irmãos. Esse turbilhão da vida, pelo fato de nós não conseguirmos ter tempo de qualidade, de profundidade com Deus, nós acabamos trazendo para a oração esse turbilhão. É por isso que Jesus fala, quando você for orar, se desconecte do que está acontecendo lá fora. Silencie a sua alma, porque o Deus que te vê em secreto, Ele te recompensa em secreto. A própria palavra de Deus diz que Deus conhece a nossa oração muito antes que ela seja feita. Muito antes que as palavras cheguem aos lábios, Deus já conhece aquilo que está no nosso coração. É por isso, meu irmão,
que eu ouso nessa noite dizer que na oração, muito mais do que sermos ouvidos por Deus, nós somos vistos por Deus. É por isso que nessa noite eu quero poder incentivar você a mudar um pouco a maneira de você orar. Quando você for ter o tempo de oração, chega no teu quarto, no lugar que você vai orar, procure ter um tempo de silêncio. Procure aquietar a sua alma. Procure silenciar seu coração. Para que só depois desse tempo de silêncio, de desnudamento na alma, você realmente começa a falar com Deus. E isso por uma razão muito simples. Quando a gente não age assim, nossas palavras são palavras que expressam tantas coisas, mas não a nossa alma, mas não aquilo que está no fundo do nosso coração. Então, na oração, muito mais do que sermos ouvidos, somos vistos por Deus. Eu não estou dizendo que Deus não ouve oração. O que eu estou dizendo é que Deus também quer o nosso silêncio como oração. O silenciar da nossa alma como oração, porque Ele sabe que nós precisamos disso. Mais ainda, na oração, isso é muito interessante, nós recorremos ao Deus do céu para apresentarmos as coisas da terra. Interessante isso, né? Porque o texto vai nos dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. E essa ideia de um Deus que habita os céus, ela é antiga. No Antigo Testamento já havia a ideia, e nós também a concebemos nos nossos dias, de que o lugar de Deus é no céu. É interessante isso porque o Salmo 115, no verso 16, diz assim: os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Então, desde sempre, existiu a ideia de que Deus habita nos céus e nós habitamos na terra. Deus é o Senhor dos céus, nós reinamos na terra. E essa percepção do Deus que habita os céus e de que nós habitamos a terra, acabou criando, por assim dizer, um abismo, um gap muito grande entre nós e Deus. Daí a noção que nós temos de um Deus totalmente o outro, totalmente separado, e para muitos totalmente distantes. Porque é claro que por natureza, por definição, Deus é um ser totalmente distante das suas criaturas. Ele é totalmente o outro, é um outro ser. Há um abismo ontológico, por assim dizer, um abismo do ser entre nós e Deus. São naturezas distintas. Ele é Senhor, Ele é Deus, nós somos criaturas. E aí, esse abismo ontológico, que é o abismo do ser, se manifesta, sabe como? Deus é o Criador, nós somos suas criaturas. Ele que criou todas as coisas, a palavra de Deus diz isso. Nós somos meras criaturas. Mais ainda, Deus é um ser espiritual. Nós somos seres que temos matéria ainda. Somos seres materiais, porque somos suas criaturas. Deus é santo. Nós somos pecadores. Por mais que nós sejamos santificados por meio da oração, da busca de Deus, até o dia da nossa partida, da nossa morte, ou até o dia de Jesus voltar à sua igreja, essa natureza pecaminosa continuará em nós. Mais ainda, Deus é um ser autoexistente, Ele não precisa de ninguém para existir, enquanto nós somos auto com Ele existentes. Nós dependemos de Deus para existir, desse ser do alto para existir, desse ser que é totalmente o outro para existir. Agora, queridos, em que pese o fato de um abismo ontológico do ser, diferença de ser entre nós e Deus, é interessante porque Jesus inaugurou uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus. Sabe por quê? Porque em Jesus, Deus deixou de ser um ser totalmente distante. Deus deixa de ser o céu e passa a ser o Deus presente em nós. Isso que é maravilhoso, porque a oração tira Deus do céu, entre aspas, para ninguém me jogar pedra, tira Deus dos céus e traz Deus para a terra, para o meio da nossa existência. É por isso que Jesus tinha toda a liberdade para orar ao Pai. Ele sabia que Deus não era um ser distante, que não ouvia suas orações, mas era um ser presente. Sabe o que eu queria desafiar você nessa noite, incentivar você? Quando você for para a sua oração, quando você for para o joelho no chão, quando você vai buscar a Deus, perceba a presença de Deus ao seu lado.
Quando você fecha a sua porta para falar com o Pai, Deus está com você. Quando você vai, mesmo se não for literalmente falando a porta do seu quarto, mas se for a porta do seu quarto, se for do seu carro, se for no assento do ônibus, se for na sua caminhada matinal, não importa, Deus está com você. E Jesus nos ensina que o Deus do céu agora está perto. O Deus do céu, que durante eras foi concebido como um Deus distante, por meio da oração, Ele enche o nosso quarto, Ele enche a nossa vida, e Ele se faz presente em nós por meio da oração. Então, a oração faz com que nós recorramos a um Deus que está no céu, mas nós apresentamos as coisas da terra para Ele, nossas demandas, as nossas necessidades, as nossas angústias, os nossos medos. E a Bíblia diz que esse Deus está presente do nosso lado. Que garantia nós temos? Que é a garantia do Deus que está conosco, é o Emanuel, é o Deus presente, é o Deus que se manifesta por meio do seu Espírito na nossa vida. Deus está muito interessado na sua vida, meu irmão. Deus está muito interessado com tudo que acontece com você. Nós somos seres daqui. Ele sabe o nível de preocupação que nós temos. Que é coisa mais terrena, mais humana do que o apego e o amor que nós temos aos nossos filhos. Eu sei que às vezes beira a falta de fé, mas a preocupação que nós temos com os nossos filhos, por exemplo, é uma preocupação de quem vive nessa vida, quem está inserido na existência. Nós somos daqui. É interessante porque eu vi essa semana que, sabemos disso já, que a expectativa de vida já aumentou, né, bastante nos últimos, vem aumentando, né? Mas tem um dado preocupante novo da Sociedade de Medicina e de Saúde, dizendo que, embora a expectativa de vida tenha aumentado, o brasileiro esteja vivendo mais, ele não está vivendo melhor. Olha que coisa interessante. O brasileiro vive mais, mas esse viver mais necessariamente não está redundando em viver melhor. Sofre com problemas de saúde que não deveria sofrer, tem problemas de violência, e a qualidade de vida não melhorou. Mas o que eu estou querendo dizer é que cada vez mais nós somos seres daqui, da terra. Sabe, a única coisa que a gente não tem o direito de fazer, e não deve fazer, é existencializar demais essa vida, porque nós somos seres da terra, dessa existência, e esquecermos que há uma dimensão espiritual proposta por Deus para a nossa vida, e que há uma vida para ser vivida depois dessa, por assim dizer, ou uma continuação dessa vida que é a eternidade. Isso nós não podemos esquecer, mas nós temos a liberdade de, diante de Deus, apresentarmos as nossas questões. Não tenha medo. Tem gente que fala assim, eu não sei se eu vou orar por isso, porque eu não sei se eu devo orar por esse problema. Meu irmão, ore por tudo. Está angustiando você? Ore. Não tenha pudor para orar. Está passando por tentação? Fale para Deus, Deus, eu estou vivendo essa tentação, me livra. Está sofrendo por algum motivo? Apresente as tuas questões dessa vida, dessa existência, da terra, para o Deus que habita o céu. Porque esse Deus que habita o céu não está mais isolado, distante, como era a concepção dos antepassados, mas está presente junto de cada um de nós. Vamos avançar? Por meio da oração, Deus santifica o seu nome. Sabe como que Ele santifica o seu nome? Santificando a nossa própria vida. Olha como é que Jesus nos ensina a orar também. Ele diz, santificado seja o teu nome. Jesus sabia que na sua oração, através da sua oração, Ele deveria santificar o nome de Deus. Irmãos, é interessante isso, porque Jesus nos ensina a orar uma oração que tem o poder de fazer com que o nome de Deus seja santificado, ou seja exaltado. Agora, o que me chama a atenção nas Escrituras Sagradas como um todo, é que Deus, na sua soberania, Ele decidiu santificar o seu nome, santificando a nossa própria vida. Eu ouvi o Ariovaldo Ramos falando isso aqui outro dia, e ele dizia o seguinte, que Deus cometeu uma loucura. Ele atrelou o seu nome a nós. É mais ou menos assim, Deus soberanamente decidiu que Ele santificaria o seu nome, santificando a nossa vida, abençoando a nossa vida. É mais ou menos assim, quanto mais Deus nos abençoa, mais o nome dele é santificado. Da onde que nós inferimos isso? De Ezequiel, por exemplo. Ezequiel
no capítulo 36, versos 21 a 30, olha só que texto lindíssimo. Aí, eu me preocupei com o meu santo nome, porque os israelitas o profanaram em todos os lugares onde foram. Por isso, dê aos israelitas esta mensagem que eu, o Senhor, tenho para eles. O que vou fazer não é por amor de vocês, israelitas, mas por amor do meu santo nome, para que vocês profanarem todas as nações para onde foram. Quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome, o nome que vocês profanaram no meio deles, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo. Eu os tirarei de todas as nações e países e os trarei de volta para a sua própria terra. Borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que lhes dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as coisas que os tornam impuros. Darei ordem para que haja bastante trigo, e assim não haverá mais tempos de fome no meio de vocês. Aumentarei a produção de frutas e das plantações de cereais, de modo que não haverá mais épocas de fome que façam vocês passarem vergonha no meio das nações. Olha aqui que Deus está falando por meio do profeta à nação de Israel. Eu vou santificar o meu nome. Sabe como? Dando fartura para vocês. Eu vou santificar o meu nome, sabe como? Santificando a vida de vocês. Eu vou santificar o meu próprio nome, sabe como? Exaltando vocês entre as demais nações. A obra que eu vou fazer na vida de vocês é tão grande que o meu nome vai ser santificado. Daí, o Ari falar que Deus cometeu uma loucura, atrelando o nome dele a nós. Por quê? Deus decidiu na sua soberania que santificaria o seu nome, fazendo coisas por cada um de nós, assim como ele fez com a nação de Israel. Então, o que eu digo nessa noite para você, meu irmão, para você e minha irmã, é que, por meio da oração, Deus santifica o seu nome, santificando a nossa vida. Meus irmãos, é por isso que Jesus nos ensina: santificado seja o teu nome. E é por isso que você precisa, se você quiser de verdade ser alguém que viva o que Jesus ensinou, buscar a cada dia mais reproduzir a oração que Jesus fez e buscar cada dia mais viver uma vida de santidade, uma vida de separação para Deus. Agora, sempre sabendo que a obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Como o profeta Ezequiel disse: vou tirar o coração de pedra de vocês e vou dar a vocês um coração de carne, um coração novo. Vou borrifar água sobre vocês, simbolizando a purificação, a santificação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vamos seguir um pouco mais? A oração, ela é o lugar da total rendição ao governo da Trindade na história. Interessante isso, né? Jesus orou assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Senhor, reina integralmente na minha vida. A oração é o lugar, é o estado onde a gente fala para Deus: Deus, eu desisto de ser Senhor da minha vida. Eu desisto de tentar controlar todas as coisas. Eu desisto de tentar ser Senhor da minha própria vida. Eu desisto de tentar ter domínio sobre as minhas situações fáticas. Eu decido me submeter integralmente ao teu senhorio. Porque uma boa definição para o reino de Deus é o seu governo sobre todas as coisas. O que é o reino de Deus? É o governo soberano
de Deus sobre tudo e todos. Então, quando nós oramos, Senhor, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Deus, venha a tua vontade soberana sobre mim, sobre a minha vida, sobre todos que estão ao meu redor. Faça a tua vontade na minha vida, na terra, faça a tua vontade em todas as coisas. Isso é o que significa essa rendição total ao governo da Trindade na história. É saber que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, tem reinado desde sempre. É saber que não existe nada que possa fugir ao governo de Deus. Meu irmão, eu sei que você sabe disso, minha irmã, eu sei que você sabe disso, mas eu quero te lembrar, não caia um fio de cabelo da sua cabeça, se não for pela permissão de Deus. Deus é soberano, Deus é Senhor, a sua vida não é fruto do acaso, a sua vida não é fruto, não é como se fosse aquele jogo de varetas que alguém joga e cai de qualquer jeito, não. As peças são milimetricamente colocadas nas posições que Deus deseja, que Deus quer. Sabe por quê? Porque Deus eternamente tem governado sobre a história. O Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo tem governado a história e tem governado a nossa vida. Venha o teu reino, fale para Deus isso. Senhor, eu desisto de tentar controlar a minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor, reina sobre a minha história. Reina sobre a minha família, reina sobre os meus negócios, reina sobre a minha vida, Senhor. Porque a oração, de fato, é o lugar de total rendição ao governo da Trindade, do Deus triuno na história. Mais ainda, na oração, vamos às vezes buscar algumas coisas, mas nós voltamos com outra muito mais importante. Olha que Jesus ora, como é que Jesus ora: seja feita a tua vontade. Quantas vezes nós passamos por problemas, nós passamos por luta, ou por lutas, e são as lutas e os problemas que nos levam para Deus. Me lembro do apóstolo Paulo, naquela visão do espinho na carne, quando ele diz que passou por essa experiência, e ele 3 vezes orou ao Senhor, pedindo que Deus o livrasse daquele espinho na carne. E a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante isso, queridos. Entenda uma coisa nessa noite. Eu não estou dizendo que Deus não responde oração. Talvez aqui nós pudéssemos dizer assim, que na oração nós vamos buscar algumas coisas e às vezes também voltamos com outras, ou com outra. Às vezes, de fato, você vai orar e você vai receber o que você precisa, o que você busca. Sabe por quê? Porque Deus, como nós já vimos em Hebreus, Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus tem prazer em responder a oração. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas entenda uma coisa. Sabe o que é a oração? A oração é o lugar que nós vamos levando os nossos dramas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, e nós voltamos de lá levando a presença de Deus na nossa vida. Olha o que Jesus, na sua prestes a sofrer o seu martírio, em Mateus 26, 39, como ele ora também. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Queridos, eu respeito a sua dor. Eu acho que você tem que continuar apresentando a tua dor para Deus. Eu não quero relativizar sofrimentos, dores e problemas aqui nessa noite. Mas eu queria que você pudesse entender algo. Às vezes, os nossos motivos de oração são, na verdade, um grande agir de Deus, para que nós possamos ir até a presença dEle, para sairmos de lá, não com essa bênção que nós tanto esperamos, repito, embora ela possa acontecer e aconteça muitas vezes, mas para que nós possamos sair de lá cheios da presença de Jesus. A oração é sobretudo o lugar onde nós encontramos com a presença graciosa e gloriosa de Jesus. Você vai continuar tendo problemas que vão fazer com que você vá orar. Você vai continuar tendo alegrias que vão fazer com que você vá até Deus para agradecer por elas.
Mas no final de tudo, a razão final disso tudo, não é a bênção que você pode alcançar por meio da oração, mas é a presença de Deus na sua vida. É a coisa mais importante que pode acontecer para você. Porque sabe o que acontece? Hoje, por exemplo, como ontem e como vai acontecer amanhã, Deus está ansioso por você. Deus está ansioso para estar com você. Deus quer a tua presença. Deus é um Deus relacional. Ele se basta na Trindade, a Trindade se basta por si só, Pai, Filho e Espírito Santo vivendo perfeitamente por toda a eternidade, mas na sua soberania, esse Deus decidiu desejar ansiosamente a nossa presença. A oração é o convite de Deus para estar com você. Na oração, às vezes vamos para buscar algo e saímos de lá cheios da presença de Deus. E não é assim que acontece. E não é assim que acontece. Quantas vezes Deus ele age a gente vai pesado, vem para uma reunião de oração pesada, não queria estar aqui, e você vai pela obrigação ou pela necessidade. E você sai renovado, fortalecido, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes chegamos diante de Deus apresentando coisas que julgamos ser essenciais, mas nos encontramos com a própria presença de Jesus, que é o que nós mais necessitamos na nossa vida. Vamos avançar? A oração também é o lugar do compromisso de Deus com o essencial. Olha o que eu disse. A oração é o lugar do compromisso de Deus com o essencial. Meu irmão, olha minha irmã, olhem para mim aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês, à luz das Escrituras Sagradas. Deus tem um compromisso com aquilo que é básico na sua vida. O que é básico para você? O que é essencial para a sua sobrevivência? O que é essencial para que você tenha dignidade? O que é essencial para que você tenha uma vida digna? Para que você possa viver bem, tranquilamente? Deus tem compromisso com isso. Também não estou dizendo que Deus não nos dá o a mais. Essa semana a gente viveu uma experiência assim lá em casa. Eu estou já há um tempo para comprar o celular da Maria Clara, né? E assim, 6 anos, eu com 6 anos eu tinha um peão, né? A minha filha tem um celular, né, de última geração, é assim, né? A gente também acostuma mal os filhos também, eu confesso. Mas a Júlia ganhou no meio do ano dela esse smartphone, o smartphone. Aí a Maria Clara queria também o dela, eu prometi aniversário e Natal. É um presente só também, porque faz aniversário dia 22 e Natal dia 25, né? Eu estava procurando, enfim, tentando pela internet, comprei um aparelho para ela. O aparelho chegou lá em casa, no meio de semana, aquela festa. O aparelho veio com defeito. Imagina a frustração da criança, né? Aparelho com defeito. Filha, veio com defeito, vamos trocar. Aí já resolvi, negociei lá a devolução, comprei pela internet. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar na loja. Porque, né, a criança já tem a expectativa da demora, de esperar chegar. Né? Então, depois, se tiver outro problema também, aí eu fui comprar. Aí sexta-feira. Aí meio do dia aqui, eu saí, fui no shopping, fui comprar. Aí estava lá no shopping, até encontrei a Sônia, né? E a Sônia, mãe da Vivi, né? Plantei para Vivi, mas é a Sônia, mãe da Vivi. E estava no shopping lá, aí fui comprar. Eu estou procurando, fui numa loja, fui numa outra loja, terceira loja, tentando comprar o celular. Aquela canseira, né? Aí você vê modelo, como se ela fosse usar todos os aplicativos, todos os recursos, né? Ela vai ouvir música, nem ligar ela vai ouvir música e tirar foto naquele negócio. Tudo bem. Aí, aquela batalha tentando comprar, enfim. Eu estava insatisfeito já há algum tempo com a minha operadora. Tudo bem, vocês avisaram, né? A turma aqui avisou, não vou nem dizer o nome, eu estava insatisfeito com a minha operadora de celular. Aí eu estava tentando comprar, fui na terceira loja, escolhi esse. Legal, vou comprar o celular, o aparelho. Aí quando o rapaz foi ver no estoque, não tinha. Eu falei, poxa vida, rodei tanto e tudo. Aí saí andando pelo shopping. Aí eu passei na porta de uma outra operadora. Ah, Claro. Eu era da TIM e agora eu estava na Claro. Pronto, vou falar. Falei. Né? As duas são porcaria. Eu estou fazendo propaganda de ninguém, né? Nenhuma presta. Essa que é a verdade. Aí eu estou passando na porta da Claro, já queria comprar o celular, vem um parcelado, tentando 10 vezes, aquela coisa toda, né? Sabe como é que é? Aí eu estou na porta da Claro, eu já queria mudar de operadora. Aí o rapaz me abordou. Olha, eu tenho aqui um plano, o senhor não quer fazer? Não, já tem meu plano, não sei se é arma, né? Não, já tem meu plano, estou satisfeito. Mentira, estou satisfeito com o meu plano. Aí ele, olha,
eu posso fazer uma coisa com o senhor. Qual é o seu plano? Eu falei, tá. Aí ele falou o seguinte, olha, eu dou as mesmas condições para o senhor pode, né, vai ter as mesmas condições, vai pagar, quanto o senhor paga lá? Eu falei, vai pagar menos. Eu vou dar as mesmas condições, o senhor ainda pode escolher um desses aparelhos aqui. Aí eu falei, opa, peraí, o negócio tá ficando bom, né? Tá ficando bom. Aí o que acontece? O cara fez um bom trabalho, vendedor, malandro. Mas qual que é a lógica disso, né? Eu estava procurando um celular, eu ia pagar pelo celular, eu estava insatisfeito com a minha operadora, queria mudar de operadora já há algum tempo, queria ir para essa operadora para fazer, porque eu não sou fiel não, né? Era da Nextel, fui para TIM, vou para Claro, e se der problema eu vou para Vivo e vou tentar alguma coisa, eu vou tentando, né? Fidelidade não é comigo não nesse aspecto. E sabe o que acontece? Mudei o plano, meu plano ficou mais barato dentro do mesmo perfil e o celular saiu de graça. Claro, né? Tem aquela fidelidade ali, um ano, aquela coisa toda, mas, né? Tá tranquilo. Paga seu celular. Aí o que acontece? Nessa mesma semana, a gente estava lá, estava aqui na igreja, a Cris me ligou, falou assim, pastor, sabe o que aconteceu? Eu estava aqui na empresa, teve um sorteio, ganhei uma televisão de, como é que é aquele negócio? De LED. Gente, eu nunca ganhei nada, eu nunca ganhei uma rifa. Eu já conversei com Deus sobre isso. Deus, brincadeira, eu nunca levo nada. Eu participo, tenho forninho, não sei, não ganho. Brinca, eu não ganho nada. Mas essa semana, sabe o que aconteceu? Deus deu essas duas bênçãos, né? O celular e a televisão. Interessante porque no de manhã, eu já tinha dito que eu queria botar uma TV no quarto das crianças, porque aquela TV trambolha ainda, a gente não tem muito espaço no quarto. De manhã, a Cris chegou na porta do quarto e pensou assim, poxa, esse quarto está tão bagunçado. De manhã, poxa, realmente, o André falou da televisão, a gente precisa de uma televisão aqui no quarto, uma televisão mais fininha, botar para ficar de espaço. De manhã, de tarde, ela ganhou a televisão. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer que eu sou um abençoado? Não. Para dizer para você que, num determinado momento, eu estava com as crianças e falei assim, filhas, olha como nós fomos abençoados hoje, falei para elas. Mas na mesma hora, a ficha caiu. Sabe por quê? Porque o fato de ter ganhado algumas coisas não significa que eu sou abençoado por causa disso. Na mesma hora eu corrigi a minha fala com elas. Eu falei assim, não, filhas, na verdade, deixa o papai corrigir uma coisa com vocês. Nós somos abençoados não porque nós ganhamos coisas. Nós somos abençoados porque Jesus mora no nosso coração. Somos abençoados porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Somos abençoados porque temos uma família abençoada. Somos abençoados porque temos a paz de Deus no nosso coração. Somos abençoados porque o perdão de Deus nos alcançou. E aí, é por isso que eu estou dizendo aqui que a oração é o lugar do compromisso de Deus com o essencial. Deus não tem um compromisso com a minha vida de me dar televisão e celular. Embora essas coisas de vez em quando elas vão acontecer. É esse plus a mais de Deus. Né? É esse amar de Deus aí, são carinhos, são mimos que muitas vezes Deus nos dá, mas o compromisso de Deus é o essencial. E sabe qual é o essencial de Deus? Está aqui, Mateus 6, de 11 a 13. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Isso é essencial. E Deus tem um compromisso com isso, de nos manter alimentados e fartos. Perdoa as nossas dívidas. Perdão é essencial. E Deus tem compromisso com o perdão. Se eu vou a Ele com o meu coração contrito e arrependido, Deus tem o compromisso de me perdoar. Até porque sem perdão eu não vivo. Sem perdão eu não existo. Eu preciso desse perdão. Então dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. O compromisso de Deus, meu irmão, não é vou livrar você o tempo todo de acidente, embora isso aconteça. Senão, nenhum crente morria de acidente e nenhum crente ficava doente e morria de câncer. Deus não tem o compromisso de nos dar esses livramentos, mas Deus tem o compromisso de, em nos livrando da tentação, nos livrar do mal maior, que sabe qual é? É a descrença, a falta de fé, a falta de confiança, de perseverança até o fim. Livrar do mal aqui, segundo Jesus, não é nos livrar de circunstâncias que possam acontecer. Repito, embora eu acredite que Deus nos livra do mal. Repito, deixo claro isso aqui. Mas o compromisso de Deus é guardar o nosso coração e a nossa mente dos ataques do maligno.
que é o que tem o poder de fazer com que, entrando na mente, no coração, os ataques dele podem fazer com que nós desanimemos na fé e não perseveremos nele. Então, quando ele fala em livrar-nos do mal, para mim tem muito mais a ver com esse assédio de Satanás na nossa mente e no nosso coração, que foi o que aconteceu com ele lá no deserto, quando ele foi tentado por Satanás. Porque cair em tentação não significa somente você ter um caso extraconjugal, né, cometer pecados que nós entendemos serem coisas graves, mas é justamente perder a certeza, a convicção de que Jesus é o meu Senhor, que Jesus é o dono da minha vida, e de que vale a pena confiar nele, vale a pena ir até o fim. É isso que é livrar do mal. Então, a oração é o lugar do compromisso de Deus com o essencial, é onde eu relembro do cuidado de Deus com a minha vida, é onde eu relembro do sustento de Deus na minha vida, é quando eu relembro que eu sou perdoado, eu sou lavado, eu sou purificado pela graça de Jesus, pela cruz do Calvário, pelo sangue derramado na cruz, e aí eu saio de lá certo de que esse Deus é um Deus que faz a provisão para as minhas reais necessidades, e a gente vai caminhando nesse sentido, certos de que ele nos livra do mal, nos livra dos assédios, dos assaltos de Satanás. E por fim, quando entramos no quarto secreto da oração, nós levamos toda a família de Deus. Entenda isso. Fisicamente você vai sozinho, muitas vezes orar. Mas quando você vai para o quarto secreto, ou você vai para a oração, você vai levando toda a família de Deus. E olha interessante como é que a oração se dá. O pão não é meu, é nosso. As dívidas não são minhas, são nossas. Não sou eu que vou ser livre da tentação, de cair na tentação, mas a oração é para que nós não caiamos na tentação. E o livramento do mal não é para mim, mas é para a comunidade. O pão nosso de cada dia, as nossas dívidas, não nos deixes e livra-nos. O que Jesus está ensinando é que quando nós vamos orar, nós vamos para o quarto secreto, conquanto estejamos fisicamente sós muitas vezes, nós levamos toda a comunidade dos santos junto conosco na nossa oração. É por isso que a gente precisa rever algumas das orações egoístas que nós fazemos. Senhor, me dá, faz para mim, me livra, cuida de mim, cuida do meu filho, cuida do meu marido, livra-me do mal. Não dá para ser assim, porque Jesus está dizendo que é para a comunidade, é para a família da fé. O pão é nosso, é aquela história que eu já contei aqui, né? Quando Deus dá a bênção, muitas vezes dá para a gente, mas é para repartir. Né, como vai brigar comigo não, tá? Vou contar de novo, tá bom? Assim, mas o que acontece muitas vezes é o seguinte: a gente chega, o irmão lá reclamando com Deus, Deus, por que você não me deu essa, estou passando essa necessidade, o Senhor não me socorre, não cuida de mim. Aí Deus vira para ele e fala assim, meu filho, não tem coisa errada, eu já te dei, mas eu mandei para o teu irmão, ele que não entregou para você. Ou seja, Deus dá muitas vezes para o irmão, para que esse irmão recebendo não guarde para ele, mas compartilhe com aquele que precisa. Essa é a moral da história. Sabe por quê? Porque o pão é para nós, perdoem aqui. Né? O pão é para a comunidade, é para a família. Nós precisamos resgatar esse senso de comunidade. Por exemplo, falando do perdão de pecados, me lembro da oração de Esdras. Por exemplo, quando a nação tinha pecado, ele diz, nós pecamos. Pô, mas ele é um homem santo, mas não interessa. Era homem de Deus, não interessa. Ele tinha plena consciência de que se um indivíduo da comunidade pecasse, toda a comunidade pecava. Se um indivíduo da comunidade sofria, toda a comunidade sofria. Se o indivíduo tinha uma alegria, toda a comunidade se alegrava. Esse é o senso de família que nós precisamos ter. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa rever as nossas orações em si mesmadas. Nós precisamos rever, né, e a gente tem feito isso daqui na igreja, até os nossos cânticos. Não sei se você percebeu como que os nossos cânticos são em si mesmados, são egoístas. Dá para mim, eu resolvo, eu tenho, me dá, é tudo no eu, em primeira pessoa, né, do singular. Enquanto Jesus nos ensina que a oração, quando nós entramos no quarto secreto, nós precisamos levar junto com a gente toda a família. Sabe para quê?
para que a gente não venha ouvir de Deus aquilo que nós encontramos. Aqui é o texto. Opa, pulei aqui, peraí. Voltei aqui, deixa eu ver se eu volto aqui. Opa. Não tem aqui. Mas é que para que a gente não ouça aquilo que Deus falou para Caim, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, verso 9. O texto fala assim: então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Meus irmãos queridos, que nessa noite a gente entenda que pode ser que um dia Deus pergunte para nós pelo nosso irmão: onde está teu irmão? E será que nós vamos dar a mesma resposta de Caim? Eu por acaso sou guardião do meu irmão? Nós somos, sim, aqueles que são responsáveis pela vida do outro. Não dá para a gente continuar vivendo a fé cristã na perspectiva da individualidade. A fé cristã precisa ser vivida na perspectiva da comunidade. A comunidade vive junto, a comunidade tem tudo em comum, a comunidade se ajuda, a comunidade se acolhe, a comunidade chora junto e a comunidade se alegra juntos. Isso é o que Deus espera de nós, e é isso que acontece quando nós vamos por quarto secreto. Nós precisamos levar toda a comunidade de Deus conosco. E eu concluo essa mensagem nessa noite, dizendo para você que nós podemos resumir a oração do Pai Nosso no primeiro versículo que nós lemos aqui, e na verdade nos versículos 11, e no 5 e no 13, se eu não estiver errado, aqui essa referência está errada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí vamos para o final da oração do Pai Nosso. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Sabe qual deve ser o objetivo final de toda oração? A glória de Deus. Você existe para glorificar a Deus. Você existe para exaltar o nome de Deus. A sua vida precisa ser um culto diário a Deus. O fato de você respirar todo dia, necessariamente isso já precisa ser para Deus. Você respira para Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, se você está aqui nessa noite e se você respira, há um chamado para a sua vida, para que a sua vida seja para a exaltação do nome de Deus. E é por isso que Jesus ensina essa oração, que é a oração do Pai Nosso. Ele diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Glória toda para Deus, porque o teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Peça a Deus o que você tiver que pedir. Clame a Deus pelo que você tiver que clamar. Apresente seus problemas a Deus, chore diante de Deus, se alegre diante de Deus. Mas tenha no seu coração a certeza de que a sua vida existe, que você existe para a glória dele. Então, faça o que você tiver que fazer. Venha você fazer o que você tiver que fazer. Viva essa existência na perspectiva da exaltação do nome de Deus e da glória de Deus. Porque Jesus, ele nos chama hoje para que a gente viva uma excelência de vida, uma excelência de oração na presença dele. Eu sei que a gente ainda tem alguns domingos pela frente, ou mais 2 domingos pela frente, antes do final do ano, e a gente sempre prega aqui a respeito do ano que se inicia, mas desde já eu queria deixar uma palavra para você. Meu irmão, é chegado o tempo, é chegada a hora de a gente acabar com essa displicência da vida de oração. Estabeleça que 2013 vai ser um ano de oração na sua vida. Estabeleça alvos de oração. Estabeleça projetos. Estabeleça para a tua vida. Olha, eu sei que pode parecer ridículo para alguns aqui, mas se você é disperso como eu sou disperso pra caramba. Se assim como eu, você começa a pensar numa coisa, daqui a pouco você está lá pensando em outra. Isso acontece muitas vezes comigo. Estabeleça janelas no seu dia. Faz uma agenda no seu dia, onde você vai colocar assim, de 3 às 3h15, de segunda a sexta, segunda a sábado, 3 a 3h15, eu vou parar tudo. Eu vou para um canto,
eu vou para o banheiro da minha repartição, do meu trabalho, eu vou na minha casa, eu vou para um lugar tranquilo, eu vou para um bosque, não sei. De 3 a 3h15, eu vou silenciar o meu coração. De 3 a 3h15, eu vou ficar com um versículo bíblico apenas, meditando nele. Estabeleça para vocês como prioridade de 2013, meu irmão. Sabe por quê? Não é para que você seja mais abençoado com coisas do que você foi em 2013, embora isso possa acontecer, mas para que você se encha da presença de Deus, porque nessa vida o que vale é isso. O que vale é você ser cheio dessa presença, é você ser consolado por essa presença, é você ser alegrado por essa presença, é você ser exortado por essa presença. Agora, quando nós estamos displicentes a essa presença, nós não ouvimos Deus falar com a gente, nós não somos consolados, nós não nos alegramos, nós não somos visitados por essa direção de Deus, por conta da displicência que muitas vezes acontece na nossa alma. Se você tem dificuldade com a agenda, se você é descontrolado com a sua agenda, se você faz tudo na intuição, se você faz tudo de cabeça, cuidado com isso. Estabeleça na sua agenda horários para você. Estabeleça na sua agenda janelas onde você vai se retirar para estar com Deus. Porque é óbvio, né? Eu sempre escuto esse papo. Orar, eu posso fazer em qualquer hora, em todo o tempo. Eu também concordo com você. O problema é que eu sei que você não faz. Eu vivo em oração. Eu acho difícil. Sabe por quê? A gente entra numa roda viva de trabalho muitas vezes, de compromissos muitas vezes. O dia passa e a gente não lembrou de Deus. A semana passa e a gente não lembrou de Deus. E como nós vamos viver longe daquele que é a maior fonte de vida, de paz, de alegria, de esperança, que é o nosso Deus. Portanto, estabeleça 2013, meu irmão, como sendo o ano da oração na sua vida. Venha para as reuniões. Se você tem agenda da tarde, 3 da tarde, quinta-feira, reunião de oração. Terça-feira à noite, estudo e oração. Crie janelas também na sua agenda. Agora, mais do que isso, somando-se a isso, ande sempre na certeza, na perspectiva de que Deus está do seu lado, de que Deus está com você, e viva em oração. Durante todo o tempo que você estiver consciente e acordado, esteja em conversa com Deus, apresentando a sua vida a Ele, porque Deus se alegra com isso, mas isso também é bom para a nossa vida. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.